Você sabia que o excesso de radiação solar pode reduzir a produtividade de sua lavoura? Pensando nisso, o Grupo Vitia desenvolveu o Reflector. Reflector é a ferramenta ideal para proteger as plantas e garantir elevadas produtividades em condições de excesso de radiação solar. Sol demais provoca ressecamento, queimaduras e envelhecimento precoce, e não é só da sua pele não. Pouca gente sabe, mas as plantas também sofrem com excesso de sol. Dependendo da região e do tipo de lavoura, as plantas, as folhas e os frutos acabam danificados significativamente pela exposição excessiva aos raios solares. Quando tomam sol em excesso, algumas plantas com metabolismo menos adaptado ao clima tropical precisam fechar seus estômatos para garantir a presença de água em seu interior e desenvolver suas funções vitais. Assim, a entrada de gás carbônico para a realização da fotossíntese no interior da planta é reduzido, acarretando em menor taxa de produção de fotoassimilados. Esse processo também desencadeia a fotorrespiração, via dispendiosa aos vegetais que utiliza as reservas energéticas das plantas, e também acarreta a perda de produtividade das culturas. Isso pode parecer complexo, mas acontece com mais frequência do que se pode imaginar em sua lavoura, perda de produtividade por excesso de radiação solar. Reflector atua filtrando o excesso de radiação solar da sua lavoura, para que além de proteger as folhas, os frutos de lesões, proporcione maior fotossíntese líquida, que resultará em maior produtividade. Quer entender mais sobre como a fotossíntese é influenciada pelo excesso de sol? Clica no vídeo o professor Dr. Ricardo Ferraz de Oliveira, da Exalc USP, um dos maiores especialistas mundiais no assunto, onde poderemos entender com profundidade os estudos sobre esse tema que tem reduzido a produtividade em cultivos tropicais. Meu nome é Ricardo Ferraz de Oliveira, eu sou professor aqui na Exalc, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Como pesquisador, eu sou responsável pelo desenvolvimento de pesquisa na área de estresse e de eletrofisiologia de plantas, o que envolve sinalização elétrica, daí o nome. Eu sou o responsável específico por esse departamento, que recebe o nome de LEPSE, que significa Laboratório de Eletrofisiologia de Plantas Cultivadas sob Estresse, daí LEPSE. Então, o LEPSE foi fundado em 9 de abril de 1999, e de lá para cá, com apoio da FAPESP, da Exalc, da Universidade de São Paulo, da CAPES, do CNPq e de outras instituições de fomento à pesquisa, nós conseguimos adquirir equipamentos de última geração para a determinação de diversos parâmetros fisiológicos, de fotossíntese, de transpiração, de fluorescência de clorofila, de sinalização elétrica, de potencial hídrico em plantas, de área foliar, de imagem vegetais, de imagem de folhas, enfim. Então, isso faz do LEPSE um laboratório único no Brasil e no mundo, que é destinado exclusivamente a estudos planta-ambiente. Daí o nome de fisiologia vegetal, que é uma ciência que busca entender os mecanismos responsáveis pela manifestação de vida em uma planta. O que significa fotossíntese? Significa síntese a partir da luz. Então é todo organismo que se alimenta da luz. O que significa se alimentar da luz? Significa produzir algum composto utilizável pelo metabolismo a partir da luz. E que composto é esse? Açúcar. Então, as plantas, através de estruturas especiais, conseguem captar a energia vinda do sol e transformar essa energia do sol em energia utilizável pela célula. Então a primeira pergunta que se faz é essa: de onde é a energia? De onde vem a energia? Qual é a origem dela? A origem dela é o sol. Então, deve acontecer alguma coisa no sol para que ele produza energia, e aí essa energia chega até a Terra, a superfície da Terra,
e seja interceptado pelas plantas, e as plantas tenham um aparato que as permita converter isso em energia que a célula possa utilizar. E essa energia é o açúcar, quer dizer, essa molécula produzida é o açúcar que devidamente metabolizado vai gerar energia que é utilizável pela célula. Então o Sol é uma chuva de fótons. E esses fótons, que são partículas, quando eles chegam na superfície da folha, eles vão interagir com a molécula de clorofila e dar início a uma reação de síntese a partir da luz, quer dizer, uma reação fotoquímica. A luz é interceptada pela folha, dentro da folha eu tenho os cloroplastos, dentro dos cloroplastos eu tenho moléculas de pigmentos, que no caso aqui eu estou mencionando as clorofilas. Dentro da clorofila eu tenho átomos de magnésio, vai percebendo a cadeia aqui. O átomo de magnésio, os elétrons do átomo de magnésio absorvem fótons. Esses fótons, esses elétrons, então, percorrem uma cadeia transportadora de elétrons no interior dos cloroplastos e, ao percorrer isso, produz ATP e NADPH. Eu posso vir a ter alguns problemas com relação à luz, por exemplo. Vamos imaginar um cenário onde eu tenha luz, mas não tenha água, que é muito comum. Eu tendo luz, não tendo água, os estômatos se fecham. Então, os estômatos se fechando, o CO2 não tem como entrar, mas a luz continua incidindo sobre a folha, a radiação. Então, as plantas precisam ter um mecanismo de dissipar essa energia, que não está sendo utilizada para produzir ATP. E existem várias formas naturais para que a planta faça isso. Mas uma forma artificial pode ser, por exemplo, eu utilizar algum tipo de produto que, aplicado à superfície da folha, venha refletir, venha impedir que um excesso de luz venha a ser absorvido e isso causar um dano irreversível nesse aparato fotossintético. Então, esse diagrama em si traz muitas aplicações práticas para o homem, não é? A gente oferecer à planta a condição de captar o máximo de energia possível é o maior ganho que a gente possa ter. Então, algumas práticas podem ser desenvolvidas para que, em determinadas situações onde a fotossíntese não está sendo maximizada pela falta de CO2, mas que eu também evite um problema de dano fotooxidativo por excesso de luz. Então, aí tem uma linha de produtos refletores, de protetores solar, que fazem esse tipo de papel, quer dizer, eles evitam que uma quantidade excessiva de radiação possa ser absorvida e causar algum tipo de dano fotooxidativo.